Na palestra de hoje, o assunto diz assim: afundar ou superar os problemas. São duas alternativas com uma escolha. Ou eu afundo, ou eu supero. Muito bem. Veja os dois tipos de fé que tem existido dentro de muitas pessoas. Pode-se considerar fé e o outro emoção. E diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Quando Jesus andava sobre as águas. E ele, o Senhor Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Não é isso? Para ir ter com Jesus. Essa é a fé do desafio. Veja que Pedro fez um desafio com o Senhor Jesus, que imediatamente disse: vem. Deus se agrada de pessoas ousadas. É isso que faz você andar sobre a crise, as dívidas, a miséria, etc. Esse tem que ser o seu espírito. Ela coloca o pé, ou seja, toma a atitude, a decisão, e Deus, o quê? A sustenta. E o impossível acontece. Deixa eu explicar para você o que é essa fé de desafio. Olhe para mim. A fé de desafio é a fé da autoridade. Porque entenda, Deus nos deu autoridade. A fé é uma autoridade dada por Deus. Veja que Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes, representando problemas, ergue-te, sai daqui, vai para ali, e assim será contigo. E ele acrescentou: tudo o que pedirdes, crendo sem duvidar, assim se fará. Então a fé, ela me dá uma autoridade. Outro caso de autoridade foi quando o Senhor Jesus chamou os discípulos e disse: ide, de 2 em 2. E ele disse: eis que vos dou poder e autoridade sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará o quê? Dano. Nada. Quer dizer, ali Jesus deu o quê? Autoridade. Ele me deu autoridade, ele te deu autoridade. Mas infelizmente nós temos dois tipos de pessoas na igreja: os passivos e os ativos na fé. Eu lembro de uma senhora que todo dia me pediu oração por conta de uma insônia. E ela dizia: pastor, não consigo dormir. E eu orava. E ela voltava na semana seguinte com o mesmo problema. E eu falei assim: senhora, Jesus lhe deu a autoridade no nome dele. Porque além de eu ter a fé, que já é uma autoridade, eu tenho o nome de Jesus, que é a autoridade maior. Ele próprio, está lá escrito, em Colossenses, não me fale, 2,14, que ao nome de Jesus se dobrará todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E eu falei: o problema, senhora, é que a senhora, quando enfrenta essa situação, você recorre a outras pessoas. Você pede ajuda para o obreiro, para o pastor, para alguém. Mas você esqueceu que você tem autoridade no nome de quem? Usa. E eu falei para ela: fale para essa doença, essa insônia, essa perturbação, esse terror noturno, que é um terror noturno, ele te livrará do terror. Fala para esse terror noturno o seguinte: espírito de terror noturno, em nome de Jesus, eu te repreendo. A minha vida não te pertence, o meu corpo não te pertence, e eu não aceito você na minha vida. Você não vai falar com Deus, porque Deus já te deu autoridade. Eu não vou pedir para Deus: Deus, tira o mal. Ah, Deus, tira o mal. Deus já me deu autoridade para isso. Eu tenho que falar direto com o mal. Saia! Em nome de quem?
de Jesus Cristo. Gente, diante do Espírito Santo, isso foi em 2014. Toda semana ela pedia que eu orasse. Nada acontecia. Não que não orássemos com autoridade. É porque Deus esperava que ela usasse a autoridade dela. Na semana seguinte, ela me procurou sorrindo. Pastor, acabou. Falei, acabou? Acabou. Coloquei a mão na minha cabeça, ordenei aquela insônia, usei a autoridade, acabou. Quer dizer, ela descobriu uma força que ela desconhecia. Sabia, mas desconhecia ao mesmo tempo, porque não usava. Tem um ditado que comentam que certa vez a rainha de uma grande nação disse: eu prefiro enfrentar um exército do que uma mulher, um homem de oração. De repente você é uma pessoa que está aqui e você pouco usa a sua autoridade. Pouco você usa a fé o quê? Do desafio. De falar com o teu problema. De falar com a miséria. De falar com a doença. De falar com esse medo, com essa dúvida. Lembra que Jesus falou com a árvore? Claro, isso é algo que só os da fé entendem. Imagine você na rua, com a mão na cabeça, dizendo: sai, dor de cabeça, sai. Vão dizer que você está louco. Imagine você lá, com a pasta de venda levantando aos céus e dizendo: meu Deus, eu vou agora fazer essa venda. Abre o meu caminho, em nome de Jesus. Repreende todo o mal que queira impedir meu crescimento financeiro. As pessoas não vão entender, porque elas não entendem a fé. O problema tem ouvidos. Se não tivesse, Jesus não falaria com o quê? Com a figueira. Imagina Jesus conversando com a árvore. Aí Pedro disse: Senhor, a árvore que amaldiçoar secou. Jesus disse: em verdade vos digo, se disser ao monte, é daqui para ali, assim será. Então, você tem que ter essa fé desafiadora, de falar com o teu problema, de usar o quê? A autoridade. Você não pode ser uma pessoa passiva. Estou passando por um problema, meu Deus, coitadinha de mim, me ajuda. Tem compaixão. E Deus olha e fala lá, dei para ela a autoridade, dei para ela o meu nome, dei tudo para ela, até o meu filho eu entreguei por ela na cruz, dei para ela a fé, e ela está me pedindo o que ela já tem na mão. Gente, pelo amor de Deus. Lembra que Moisés estava diante do mar vermelho? Senhor, Senhor, e agora? Aí Deus falou: Moisés, por que tu está me clamando? Ou por que você clama a mim, perdão? O que você tem na mão? Ele disse: o cajado. Então, rapaz, toca nas águas e manda o povo marchar. E Moisés já tinha tocado com o cajado em muitas outras coisas. O próprio cajado virou serpente, ele segurou na mão e voltou a ser cajado. Ele tocou com o cajado na água e virou sangue. Ele deveria ter uma fé desafiadora, ousada, e usar a autoridade, tocar com o cajado e dizer: mar, se abra. Mas sabe o que é? Quando nós estamos diante de um problema, nós deixamos se guiar pelo que os olhos veem. Moisés deve ter visto aquele mar grande e falou: será que é possível? Bem que Deus transformou água em quê? Em vinho, em sangue, e tantos outros sinais, mas o mar é tão grande, né? Será possível? Então o problema é que nós usamos a emoção, o sentimento, os olhos, e olhamos para aquela dificuldade e deixamos nos levar pelo medo, pela dúvida. Use a autoridade, use a fé. Agora, para isso você tem que estar alinhado com quem? Fiel. Quando Ezequias recebeu a notícia: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, ele usou o quê? A fé desafiadora. Ele foi a Deus e falou: Senhor, lembra, peço-te que eu fui fiel e tenho sido fiel, tenho feito o que é reto, eu não aceito essa morte. É o mesmo que você tem que dizer: eu não aceito esse salário de miséria, eu não aceito a empresa bloqueada, eu não aceito essa causa bloqueada, eu não aceito meu caminho trancado. Ele estava fiel. O que Deus fez? Mandou o profeta voltar e foi lá e curou ele.
Agora imagina se ele aceita na boa. Meu Deus, vou morrer, meu Deus. Imagina se ele fosse passivo. Você tem que estar bem com Deus, obediente. Veja que lá no livro de Atos fala que 7 judeus exorcistas ambulantes viram Paulo expulsando o demônio em nome de quem? E eles pensaram, vamos fazer o mesmo. Mas eles não eram fiéis a Deus. Eles não tinham uma vida com Deus. E aí eles pegaram um endemoniado e falaram, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, não era o Deus dele, era o Deus de Paulo. Sai desse homem. O demônio olhou para ele e falou, sei quem é, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você, quem tu pensa que tu é? E a Bíblia diz que o endemoniado partiu para cima deles, e a Bíblia diz que eles foram rasgados pelo demônio e fugiram quase nus, porque eles não estavam alinhados com quem? Aí não adianta querer usar autoridade se você entregou tua força para o teu inimigo. Então o primeiro passo qual é? Fé desafiadora. É essa fé que te faz o quê? Superar o quê? Os problemas. Muito bem. Segunda coisa, o que faz a pessoa afundar? O título é afundar ou superar. O que faz a pessoa afundar é a fé do sentir, que é emoção. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de quê? De pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só observação, Jesus correu até o encontro dele? Só estendeu o quê? Jesus estava perto. Às vezes a pessoa desiste e o que ela quer está tão perto. Porque o diabo trabalha com a ideia da desistência. O diabo trabalha com o seguinte pensamento, desiste de Deus, desiste de ser fiel, desiste do teu sonho, desiste da igreja, desiste do teu objetivo, desiste do teu marido, desiste do teu filho. Por que o diabo quer que você desista? Porque ele não desiste. Pense bem, por que o diabo quer que você desista? Porque Satanás não desiste da atitude de destruir. Ele veio para roubar, destruir e matar. Vê se ele para. Mas ele quer que você pare. Porque se você parar de usar a fé, então para ele é mais fácil. Não há barreira. Porque a minha fé é uma barreira. É o escudo. Lembra? É o escudo. Ele não vai encontrar facilidade. E ele não tem como superar a fé. Na promessa de quem? Mas se você desiste, é como se você pegasse todas as tuas armas, jogasse no chão, e aí teu inimigo prevalece. Jesus estava perto. Tua vitória está perto. Está chegando. Mas eu não estou vendo nada. Não segui pelos olhos. Por que Pedro afundou? Porque ele olhou o vento, olhou aquela agitação toda e pensou, está pior. É isso que o diabo quer que você pense. O contrário também acontece. Às vezes parece que está tudo calmo, não está acontecendo o quê? Nada de bom. Você que pensa. Lembra lá no livro de 2 Crônica 20:20, quando o rei Josafá ia enfrentar o inimigo, que eles abriram um jejum, clamaram, Deus falou assim, ó, põe os músicos à frente. Você sabe, frente de batalha não vai músico, né? Vai a tropa de elite. Põe os músicos à frente e deixa comigo. Vocês não vão sentir vento e nem verão chuva, mas todo o vale vai se encher de água. E Deus deu vitória para ele. Você sabe que para a água vir tem que ter chuva, ou algum lugar tem que sair água, tem que brotar, tu tem que ver água. Mas a Bíblia diz que a água ia vir de onde eles menos esperavam. E eles foram para a batalha e Deus deu vitória para eles. A verdade, eles nem batalharam, quem batalhou foi Deus. Então existem situações que Deus está preparando coisas grandes, e às vezes tu olha, está tudo muito calmo, não tem vento,
Nada, nenhuma notícia, ninguém te liga, ninguém fala nada, você, ai meu Deus, não está acontecendo nada. Tá, não está acontecendo diante dos teus olhos, mas nos bastidores do reino de quem? Da fé, da guerra com os anjos, contra o inferno, contra o diabo, que é o reino espiritual que eu e você não vemos. Ali está havendo uma peleja. Lembra que o anjo que trazia a notícia para Daniel diz: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar e a se aplicar, eu vim, mas o inimigo, o rei da Pérsia, o principado, me resistiu, mas você continua orando e jejuando. Deus mandou Miguel e eu cheguei aqui para te trazer a notícia. A notícia vai chegar. Não desiste. Não olhe, pastor, estou vendo uma tempestade. Não se preocupe, Deus está no controle dela. Pastor, não estou sentindo nada, não estou vendo nada. Não se preocupe, que a vitória está chegando. Porque tem os dois lados, né? Tem um lado de ver aquela tempestade, parece que piorou, quando na verdade não. E tem aquela parte que tu não vê nada acontecer, está muito calmo, mas Deus está preparando a vitória. Então aqui diz, ó, quando Pedro começou, não é isso? Desculpe. Muitos ficam murmurando, dizendo frases como: não estou vendo nada, não estou sentindo o quê? Nada. E por isso quebram seu pacto com Deus e afundam na vida espiritual e material também, como Pedro. E pior, que afunda e não reage diante dos problemas. Quando Pedro começou a afundar, ele reagiu, se voltando para o Senhor, e logo o Senhor lhe estendeu a mão para ele e o restituiu para o barco em segurança. Ainda que você esteja agora afundando na sua vida, se você voltar a ser uma pessoa de desafio, a mão do Altíssimo vai te levantar. Pastor, eu estou afundando. Grita por Deus, busca Ele, usa a fé, Ele vai te estender o quê? E vai te resgatar. Em nome de Jesus. Essa é a direção de hoje para você. Afundar ou superar? Quem quer superar, fique de pé.